Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Envolva, Pai, com muito carinho e amor, o nosso expositor da tarde, o Sardano, que ele seja iluminado e nos traga a palavra do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, amigas, amigos. Deus nos abençoe, os espíritos amigos permaneçam conosco. É uma grande alegria estar de novo aqui. Fazia tempo que eu não vinha de sábado.
E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das grandes passagens do Evangelho, das mais importantes, historicamente inclusive, as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha, quando Cristo reuniu os seus discípulos e trouxe para eles, num primeiro momento, e evidentemente para a humanidade como um todo, esse sermão, esses itens chamados de bem-aventuranças. Eu disse importância histórica porque uma vez Gandhi, Mohandas Gandhi, o grande libertador da Índia, uma das criaturas mais importantes da história recente da humanidade, um homem que conseguiu pacificar a Índia, o Paquistão, com quase 1 bilhão de seres humanos, com culturas complexas, antigas, e libertá-los da colonização inglesa com a paz. Libertá-los da colonização inglesa sem violência, deixando bem claro a importância e a capacidade da não violência, do resultado que pode atingir uma postura de paz, de amor. E Gandhi fez uma referência ao Sermão da Montanha. Com toda a grandeza de coração dele, ele que conseguiu conviver com todas as religiões, que pelo menos estão ali naquele aglomerado de gente, são cristãos, muçulmanos, hindus, é um balaio de gato religioso violento. E ele disse uma vez, se todos esses ensinamentos, todas essas escrituras fossem perdidas em toda a humanidade, foi a colocação de Gandhi, e tivesse restado apenas o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Daí a profundidade desses ensinamentos. Simplesinhos, pequenos, a gente lê em 2 minutos, 3 minutos, e puxa vida, como é que pode? Como é que eu posso ler um negócio tão importante em 2 ou 3 minutos? Realmente as coisas mais importantes da nossa vida, às vezes, são aparentemente muito simples. Mas está ali um manual de vida, está ali um manual de postura, sem dúvida nenhuma, a grande resposta e o que a gente poderia ter como regra. Poderia não, pode e deve. Agora, como é que eu faço para incorporar isso na minha vida? Eu acredito até que ele tem até uma conotação autobiográfica. O Cristo se descrevendo no Sermão da Montanha, na postura, no comportamento. E quem somos nós para querermos nos aproximar do Cristo num primeiro momento? Mas é importante que fique bem claro para nós que o Cristo é a nossa referência. Nós não podemos, como religiosos, separar. Aliás, essa é um dos grandes diferenciais do Espiritismo, e que por uns instantes até as pessoas que não nos conhecem acham que até é uma falha do Espiritismo, a nossa aproximação com Jesus. Nós, por muitos anos, historicamente, vindo principalmente da tradição judaico-cristã, aprendemos a enxergar o Cristo como Deus, os anjos como anjos, santos como santos, ou seja, criaturas diferentes de nós. Criaturas que não têm problemas, não têm pecados, já nasceram, são auxiliares de Deus no progresso da humanidade, pessoas que nunca enfrentaram problemas, nunca tiveram dificuldade, nunca passaram um aperto, nunca sentiram raiva de ninguém, nunca sentiram a vontade de uma vingancinha. Isso por muito tempo nos foi colocado, e nós temos uma tendência até de enxergar o mundo dessa forma, é um pouco mais cômodo. E o Espiritismo veio justamente eliminar essa visão. Não existem essas pessoas criadas prontas, santificadas, angelicais. Todas essas criaturas são criaturas
atingíveis. Esses patamares todos são atingíveis. E esse que é o ponto mais importante. Porque na medida que eu coloco o cidadão num altar de santo, ele é um santo, eu não sou. Eu não consigo chegar lá. Você está falando para fazer, para perdoar, para amar o próximo, mas isso é coisa de santo. Quer dizer, é uma natureza diferente, é outra coisa, outra figura. Não é. O próprio Cristo, ele se referiu a nós dizendo: vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podereis fazer e mais. Então ele deixou muito claro isso. O grande diferencial, não vou dizer mas um dos grandes diferenciais do Espiritismo, onde reside realmente o nosso incentivo. Para que eu vou lutar para melhorar? Não, eu já tenho o santo, basta eu fazer a minha devoção, basta acreditar no Cristo, no sangue de Jesus, nessas coisas todas que a gente aprendeu a ouvir, nos acomodam, porque é muito melhor isso. É muito melhor acreditar piamente que alguém vai me salvar, sem que eu necessariamente tenha feito alguma coisa para merecer a salvação. Basta eu acreditar nele e ele vai me salvar. Basta eu ser devoto, entre aspas, né, uma devoção de carteira, né? A devoção só de botar a fotografia do santo na carteira. Na vida não precisa mudar. Imitar o santo é muito difícil. A gente simplesmente tem lá a devoção, e nós espíritas às vezes incorremos nesses cacuetes. Então eu sou devoto de Joana de Anjos, sou devoto de Bezerra de Menezes, mas são criaturas que viveram nesse mundo como nós. Agora, estão à nossa frente, muito à nossa frente, mas não por dádiva divina, por mérito próprio, por esforço próprio, por empenho. E é o que nós precisamos fazer, tendo o Cristo como referência, tendo o Sermão da Montanha como referência, sem problema nenhum. São 5 instruções muito simples. A primeira: bem-aventurados os pobres de espírito. A gente costuma dizer pobre de espírito de uma forma pejorativa, né? E fulano é pobre de espírito, como se fosse uma pessoa desprezível. Não é a visão do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Por quê? São os humildes, as pessoas simples, humildes de sentimento. Às vezes, outro equívoco nosso é fazer uma referência às pessoas pobres financeiramente. É comum a gente assistir em entrevista, o fulano é jogador de futebol, é artista, fica rico, fala: mas eu venho de família humilde. Vem de família pobre, não necessariamente humilde, está cheio de pobre arrogante por aí. Agora no caminho, por incrível que pareça, eu venho de lá da Vila Gilda, parei aqui na pracinha, na Monte Cristo, e um rapazinho veio me pedir dinheiro. Eu tenho algumas... Esse negócio de esmola é meio complicado, requer um capítulo à parte aí. Ele veio pedir dinheiro, eu estava com 2 moedinhas no bolso, falei: vou dar. Abri o vidro, ele olhou assim: tem mais moeda não? Falei: puxa vida, né? É o que eu tenho, né? Sei lá. Não tem mais. Então, saiu meio chateado. Quer dizer, está faltando um pouquinho de humildade aí. Pô, pediu a moedinha, eu dei a moedinha, ponto. Quer dizer, não havia um contrato entre nós. Eu tinha um valor mínimo para dar, ele não estava com a placa, só aceito Credit Card, Visa, não tinha nada disso. Né? Eu dei as minhas moedinhas. Então, falta o quê? Humildade. É pobre. Então, o pobre de espírito é justamente o contrário do que a gente se acostumou a falar. O pobre de espírito, fulano é pobre de espírito. Não, é a pessoa humilde, é a pessoa serena, a pessoa tranquila. A humildade vamos dizer assim, é o resultado da consciência de quem somos nós. Quando nós tivermos consciência de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso papel no mundo, a humildade é uma consequência natural. Não tem por que a gente ser soberbo, arrogante, achar que é melhor que os outros. Tem explicação para isso. Nós estamos meio que ainda, todo mundo entristecido, né? Ontem desencarnou o Gugu, né? Possivelmente ninguém aqui tenha convivido com ele. Pô, mas o cara entra na televisão da gente todo final de semana e tal, parece que vira alguém da família. Tá aí, e tudo leva aqui que era um cidadão simples. Teve um grande gesto, doou todos os órgãos. Pode parecer uma besteira, mas
em torno de 50 pessoas podem ser beneficiadas com isso. Um gesto. Um gesto. Eu vou fazer uma confissão. Eu fui, por um ano, presidente de junta de recurso de multa aqui em Santo André. Analisava os recursos de multa, né? E naquela época, acho que hoje não tem mais. Para fazer o recurso, tem que colocar uma cópia da carteira de motorista. E antes era obrigado, uma pessoa poderia deixar consignado lá, não doador de órgãos. Então, toda vez que eu ia fazer o recurso, eu ia julgar um recurso de multa. E vinha aquele documento, não doador de órgãos, eu não queria nem saber qual era o argumento do cara. Indeferido. Devo ter cometido algumas injustiças. Espero que ninguém aqui, né? Ah, então foi você, né? Aquela multa que eu levei. Se levou, mereceu. Tá? Mereceu. Como é que uma pessoa escreve num documento, manda escrever, não doador de órgãos, você, vou levar, não vou dar para ninguém não, vou levar. Basta pensar um pouquinho. Tem um ramo, não sei se é ramo, um setorzinho aí da medicina, que estuda a tanatologia, né? Estuda a morte. Thanatos é o deus grego da morte, alogia o estudo, né? No tempo, né? Cronotanatologia, Cronos é o deus do tempo também, tudo vem da Grécia, né? E a gente fica sabendo que 1 minuto depois já tem algumas reações, 1 hora depois outras reações, 2 horas depois, 4, 5, no dia seguinte já não serve mais nada para nada, não aproveita mais nada, nem o couro, mais nada, nada. E a gente fica com esse apego, né? Fica com esse apego. Aí o fulano leu lá no livro do Emmanuel, olha, não pode cremar até 72 horas. É um desespero a espírita quando desencarna, você fica ligando, olha, estão querendo cremar, eu não vou deixar. Gente, daí a importância de voltar aqui para as bem-aventuranças. Quanto mais desligado a gente tiver, mais simples isso fica. Esse apego. Fica pensando. Agora, a pessoa quando desencarna está preocupada, o que vai acontecer com os seus órgãos? Não, eu quero o que vai acontecer com o meu intestino, com o meu fígado. Deixa o seu fígado para... A gente não cuida dele em vida. Fica envenenando o bicho todos os dias. Em vida. Aí quando desencarna está preocupado com o fígado. Está preocupado com tudo. 50 pessoas. Então essa visão espírita é uma visão nossa, de desapego da matéria, de bom humor, isso vai ficar, isso é um instrumento, é um meio. Devemos ser gratos a ele, ao nosso corpinho. E não há outra forma acho que de ser mais grato, de homenagear um corpo, do que permitir que ele se multiplique com outras pessoas, dar oportunidade a outras pessoas. É o exercício de abnegação, mesmo que a gente só dá quando desencarna, né? Porque é um gesto de grandeza, mas acho que também não pode exigir nada de ninguém. Então, dá em vida, então, já que isso é bom mesmo, né? Dá em vida. Aí também é de lascar, né? Aí é exigir demais. Mas se vai desencarnar, ou melhor, já desencarnou, e o cidadão que está lá, ele não pode escolher mais, mas ele deixa avisado para a família, como o Gugu deixou. E a família cumpriu lá o desejo dele. E vai ter 50 criaturas orando por ele, agradecendo. Quando ele estiver lá no plano espiritual, ele vai receber essas orações como um lenitivo, como um incentivo, como um aplauso. Vai receber. A gente não sabe a oportunidade que perde em não fazer isso. É uma coisa extremamente importante e faz parte desse nosso processo de evolução. Entender quem somos, a simplicidade da vida material e a grandeza da vida espiritual. Então, quando nós tivermos essa consciência, baixa a nossa bola e a gente vai ser humilde. A gente vai olhar todo mundo como igual. É óbvio que a vida vai encaixando as pessoas conforme o seu merecimento, o seu esforço. Não é aquele comunismo, vamos dizer assim, ingênuo, utópico. Todo mundo igual. As pessoas não são iguais, não tem como. Você pegar 10 pessoas, dá R$1.000 para cada uma, bota numa sala, fecha a porta, volta daí 6 meses, tem um com 5, tem outro com 4, tem. Porque um vai se oferecer para abanar o outro, para ganhar alguma coisa, o outro vai querer ficar sentado, é natural.
É do esforço de cada um. Agora, ninguém deve se colocar acima de ninguém. Ao contrário. Aquele que realmente estiver acima, esse é o que tem que se colocar numa posição mais humilde. Como o próprio Evangelho diz, né? Aquele que se elevar será rebaixado, aquele que se rebaixar será elevado. Quem está bem não precisa provar para ninguém que é bom, que é puro, que é correto. Basta viver, basta agir. Não precisa ofuscar nem ofender as pessoas. Aí ele vai lá, os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É a mesma relação de causa e efeito. Entender o caráter do choro, o caráter do sofrimento, das dores, das dificuldades. É um caráter passageiro de reformação, de progresso, de purificação. Ao compreendermos isso, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Daí a bem-aventurança, bem-aventurados, vocês estão chorando hoje, estão passando dificuldade hoje, estão passando aperto hoje, mas passa de cabeça erguida, passa com galhardia, supera, recupera, ergue a cabeça, toca para frente, e é página virada, e serão consolados, porque quando passar o problema, quando passar a dificuldade, vão olhar para trás, puxa vida, olha, eu chorei tanto por esse problema, já passei, não era nada, era uma experiência que eu tinha que passar, era alguma provação, uma aresta do passado. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Não estão aqui para ser castigados. Você tem que ser castigado. O que será que eu aprontei na encarnação passada? Não existe essa regra. Não existe essa regra. Isso é coisa da nossa cabeça, porque o nosso foco está muito na matéria. Tudo que atinge a matéria, para nós é castigo. Porque a matéria é tudo para nós. Então, quando a matéria tem algum probleminha, a gente já vai buscar na encarnação, o que será que aconteceu para eu estar com esse problema agora? Gente, quantos anos tem pela frente? Só para vocês terem uma ideia, para ir para casa pensar, em termos de grandeza da vida espiritual, em termos de tempo. Aquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra a participação do Cristo na formação e, vamos dizer assim, e na cautela, na tutela do planeta Terra. O livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Cristo, segundo os nossos mentores espirituais, esteve à frente da criação geológica do planeta Terra. Ele foi o espírito que, vamos dizer assim, colaborou, esteve ali junto, desde da primeira poeirinha lá que se juntou na outra, a formação geológica do planeta Terra, o Cristo. Ele já era um espírito puro. Ele já era um espírito perfeito. Agora vamos fazer a conta. Isso tem mais de 4 bilhões de anos. Vamos parar para pensar nisso. Fazer as contas em casa. Aqui não vai dar tempo. Há 4 bilhões de anos, ele já era um espírito puro. O que ele é hoje? Tenta imaginar. E nós vamos chegar lá, mas é importante a gente ver o que ele passou, para a gente ver o que nós temos pela frente. O que nós temos pela frente. Não há razão para arrogância, para soberba. Não há razão para isso. Não há razão para choro, para desespero. Não há razão. Não há razão. Nós estamos aqui preocupados com se vai ter peru no Natal, se não vai ter. Aliás, o peru está mais preocupado ainda. Se tem alguém que está preocupado, é o peru. Nós estamos preocupados com isso. Vamos fazer as contas. Nós estamos falando de eternidade. Se nós colocarmos isso na cabeça, no coração, todos os nossos problemas diminuem. Eles não vão acabar. O problema não vai acabar. O problema existe, é natural. São os nossos parceiros de evolução. É o incentivo. Sem problema a gente não sai do lugar. Sem problema a gente não cresce, não evolui. É fundamental ter problema, ter dificuldade. Vamos recuperar o tempo perdido, vamos recuperar as dívidas do passado, vamos construir um futuro melhor. É fundamental. Agora, eles diminuem de impacto, eles não nos derrubam mais. Os problemas que nos derrubavam antes, se a gente mudar de postura, eles não nos derrubam mais. A gente passa a encará-los como desafio. E um desafio totalmente, com todas as possibilidades de ser superado. Não existe um desafio intransponível. Não, essa não tem jeito, isso não tem.
Não tem. Agora, sempre o nosso foco é a matéria. Então nós precisamos desligar. É uma expressão do Evangelho que eu gosto de repetir. Quanto mais a gente eleva o olhar para as coisas do Espírito, menos as coisas da matéria nos atingem. É esse o nosso papel. Bota o olhar lá em cima. Vai estar com os pezinhos no chão. Não adianta, ninguém vai sair voando. Os pezinhos estão no chão. Mas bota a mente e o coração nas coisas do Espírito e toca em frente. E toca em frente. Tudo isso vai passar. E tem uma outra bem-aventurança que eu acho que é uma das mais importantes. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E aí tem cabe uma ressalva legal. Que conversa é essa de herdarão a terra? A gente sabe que nós estamos nesse processo de transição. Já ouvimos falar dessa tal transição planetária. E o planeta está realmente mudando. Agora, pelas escrituras antigas, aquelas coisas de Nostradamus, aquelas adivinhações, essas predições todas, a gente botou na cabeça, de uma forma lúdica até, pueril, diria, olha, vai ser ou é fogo, ou é água, é uma catástrofe, é a 4ª Guerra Mundial. Então, quando começa, dá um tsunami no céu, está vendo? Olha, é Deus dando o seu recado. Tem uma comunicação espiritual datada de 1866. Faz tempo, hein? 1866. Dada a Allan Kardec, quando ele já tinha feito o Livro dos Espíritos, o Evangelho, mas estava ainda guardando algumas comunicações, porque as pesquisas continuaram, e essa comunicação foi publicada no livro Obras Póstumas, um livro que foi publicado após a desencarnação de Allan Kardec, que se deu em 31 de março de 1869. O livro Obras Póstumas foi publicado em 1890. Aí publicaram essa comunicação. E lá os espíritos falam. Os tempos, e eles falam em 1866. Os tempos não estão para chegar, os tempos já chegaram. Então vejam como é que é essa relação de tempo. Ele falou em 1866, já chegaram. Então não é um dia, 2 dias, 3 dias. Não está lá no calendário maia, 12/12/2012, nada disso. É um período grande. Se ele já disse, os tempos chegaram, os espíritos disseram, os tempos chegaram em 1866, mas a questão de data é o que menos importa, mas a informação. Não será um terremoto, não será incêndio, não será maremoto. A questão será moral. Ele chega a falar, quem quiser pesquisar, está no Google, pega, não precisa, poxa, eu não tenho Obras Póstumas, bota lá no Google, consegue acessar. Ele fala em suicídios, em 1866, uma epidemia de suicídios envolvendo crianças. Usa na época a expressão loucura. E hoje nós estamos vendo as doenças mentais ampliando de tal forma, 2020 vai ser, a depressão vai ser a maior causa de afastamento do mercado de trabalho. Então vejam, 1866, essa é a grande catástrofe. A catástrofe que vai fazer o quê? A separação, a depuração do mundo. E vai transformar o planeta Terra num mundo de regeneração. O planeta Terra não vai ser destruído. É uma migração espiritual. Os espíritos bons reencarnam, os espíritos que insistem no mal, insistem no equívoco, não reencarnam mais aqui. É um processo muito simples. É um processo muito simples. Nós teremos um novo planeta muito em breve. Nós teremos um novo planeta 50, 60, 70, 80 anos. Tudo isso está na previsão de Deus. Por isso que o Cristo há 2000 anos disse, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. É uma expressão metafórica, vão herdar, não por testamento, mas são eles que aqui permanecerão para dar prosseguimento a esse processo evolutivo. Todo mundo, e os outros vão para o inferno? Não, eles vão, pela lei de atração, reencarnar em planetas
compatíveis com a postura, com o sentimento, com as ações deles. Por isso, um outro postulado do Espiritismo é extremamente importante, a crença, a convicção, a certeza da pluralidade, o nome é complicado, né? Da pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, a gente não, querendo resolver só aqui, é meio complicado. A estatística humana, ela é meio catastrófica. Você começa a fazer as contas, não, isso aqui não vai ter jeito não. Porque cada dia aparece mais gente ruim, cada dia não, isso não tem mais jeito não. Tem, porque basta desencarnar o ruim, nascer um bom no lugar. Simples. E isso é possível, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Agora já, algumas pessoas até falam, né? Aonde, né? Eu, na minha atividade, até hoje, não sei se por karma ou qualquer outra coisa, ainda trabalho na área da segurança pública. E às vezes a gente divulga as estatísticas para as pessoas. Às vezes não, divulga sempre, né? E olha, gente, diminuiu os homicídios em tanto. As pessoas só ficam escutando. Olha, o roubo de carro diminuiu tanto. Aí quando você termina de falar, todo contente, né? Olha, o cara pergunta, só se for na sua casa, porque não é o que eu vejo. Aonde é que diminuiu? Diminuiu aonde o crime? Por quê? Porque a gente está vivendo esse frisson, essa onda de informação, pega o celularzinho lá, o obsessor de bolso, e fica só, né, falando. Não, porque fulano, viu, Beltrano? Quando tem uma imagem, então tem uma câmera, é uma loucura. Aí o cara pega uma imagem de um assalto no Oiapoque, aí a pessoa fala a rua, o número e o bairro daqui de Santo André, né? Olha, foi no Oiapoque. E se foi Santo André também? O que a gente pode fazer? Onde é que estava Deus nessa hora? Não adianta culpar prefeito, governador, presidente. Eles têm a culpa deles, todo mundo tem. Aqui não tem inocente nesse mundo. Todo mundo tem o seu papel. Agora, isso pode resolver no debate, no dia a dia. É importante, dai a César o que é de César. Vamos ter a nossa participação cidadã, mas o que resolve a nossa vida mesmo, o meu problema, é de dentro para fora, é a minha consciência de mundo e qual é o meu papel. E se alguma coisa errada aconteceu comigo, há uma razão de ser, uma razão útil. Tudo na vida tem uma causa útil e um fim justo. E não cabe no coração de um cristão, de um espírita, revolta. Muito menos tentar colocar a culpa em outro. Aconteceu comigo, o problema era comigo. Ou eu causei pela minha imprudência, por qualquer outra razão, ou nesse momento, ou foi no momento anterior. Ou é para eu aprender, ou é para me estimular, estava muito quietinho, muito parado. Então, nós espíritas precisamos tirar a revolta do coração e colocar a mansuetude, não a passividade. Não é aquela passividade, não, pode bater, pode passar por cima, não. A mansuetude é proativa. A calma, o perdão é corajoso. O animal reage, o animal morde. A coragem está justamente em não reagir, em perdoar. É muito mais doloroso, muito mais difícil, muito mais doído perdoar do que reagir. Reagir é instintivo. Reagir, a coluna vertebral reage sozinha, você não precisa nem pensar. A coluna vertebral reage. Você toma um pisão no pé, você dá outro. Nem parou para pensar, depois pede desculpa. Você segurar a ofensa, segurar a agressão, é muito mais corajoso. Então, quando o Cristo fala em bem-aventurados os mansos e pacíficos, não são aqueles que se entregam em holocausto, não, pode bater, pode matar, não. Mas são aqueles que com a sua postura, com o seu comportamento, mostram qual é o lado correto. Aqueles cristãos, onde incluía Joana de Ângeles, que se deixaram imolar lá nas arenas, ou pelos leões, ou pelo incêndio, pelo fogo, não eram passivos. Eles morreram em plena proatividade, pelo Cristo, pela causa, pela crença, pela fé, foram assassinados. Não tem coisa mais corajosa do que isso. É muito manso, se deixou assassinar. Quem deixaria? Quem seria manso a esse ponto? Eu não tenho sangue de barata. E assim a gente toca. E assim a gente vive e construímos esse mundo maluco aí. Então, o exercício da mansuetude é extremamente importante. E é esse o ponto do Sermão da Montanha que eu queria destacar.
porque eles herdarão a terra. Então, é chegado o momento de nós percebermos que a terra está em transição e nós precisamos estar do lado bom. Nós estamos tendo oportunidade. Vai mudar, e vai mudar para melhor. E se nós estivermos no lado bom e temos tudo para isso, num instantinho, pode ser que não seja nessa encarnação. Alguns, eu vejo por mim, não tenho mais tanto, já vivi mais do que vou ficar por aqui. A gente fala, mas eu tenho a mesma idade que o Gugu. Não adianta você ficar fazendo muito plano. Mas nossos filhos, nossos netos, em breve viverão dias melhores. E nós, quem são os nossos bisnetos, nossos tetranetos? Somos nós mesmos que vamos voltar. Nós vamos reencarnar nesse planeta e vamos colher os frutos que estivemos plantando hoje. Então, precisamos plantar bons frutos. Precisamos plantar amor, perdão, tolerância, paz, mansuetude. E tudo isso é proativo. Tudo isso é altivo, aguerrido, é firme, é forte. É grande, é corajoso. O capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo tem lá uma chamada. Espíritas, é chegada a hora. É chegada a hora. A pergunta, a questão 932 do Livro dos Espíritos, está lá. Por que o mal às vezes prepondera? E a resposta dos Espíritos a Kardec, pela omissão dos bons. Então está na hora de largar a omissão. Está na hora de a gente deixar de lado a indiferença. Erguer a cabeça. Eu vou seguir o Cristo. Eu vou fazer a minha parte. Vou tentar. Vou começar. Eu vou empunhar aquela espada a que ele se referia. Eu não vim trazer a paz, mas a espada da luta. Da boa luta. A luta contra as minhas más inclinações. A luta pelo progresso. Que não tem nada de passiva. Não tem nada de omissiva. É altiva, é aguerrida, é proativa. Uma vez um filósofo teve uma visão. Na visão dele, ele viu um cidadão que acabava de desencarnar e se viu num muro. Estava ali no muro e de um lado, vários anjos chamando ele. Vem para o nosso lado, vem para o nosso lado. E o cidadão olhava os anjos, vem para o nosso lado. Aí o filósofo olhou para o outro lado, estava o diabo, parado, braços cruzados, só olhando. Do outro lado, os anjos, vem, aquela torcida uniformizada, com pompom, com tudo, vem para o nosso lado. Do outro lado, o diabo só. E o cidadão estava ali, em cima do muro, olhando. Aí o filósofo não se conteve. Vou lá perguntar para o diabo. Chegou lá, mas não tinha muita intimidade, né? Seu capeta, o senhor não é o diabo? Eu falei, sou. Não é o senhor que disputa as almas das pessoas com Deus? Sou. Pô, o pessoal está lá fazendo aquela farra toda, chamando tudo. E eu estou aí de braço cruzado. Por quê? Aí o diabo olhou para ele. Onde é que está o cidadão que está sendo disputado aí? Aí o filósofo falou assim, está em cima do muro. Aí o diabo falou, então, em cima do muro já é o meu lado. Que Deus nos abençoe. Obrigado. E é assim que saímos dessa palestra, um pouco mais encorajados, um pouco mais fortalecidos, para exercer todo o bem que trazemos dentro do nosso coração. E nesse momento, agradecemos a Deus a oportunidade bendita de termos estado aqui, tão uns poucos minutos, ouvindo a explanação do Evangelho. Que esses ensinamentos calem fundo no nosso coração e na nossa mente. Permeiem os nossos pensamentos e as nossas atitudes por toda a nossa semana, nos preparando para uma semana de embates na nossa vida e cheia de vitórias.
Que Jesus, Mãe Maria, possa estar aos nossos lados, desde que estejamos do lado deles. Muito obrigada, Pai, por ter nos oferecido um lenitivo nos poucos minutos que estivemos aqui. Abençoa o nosso regresso aos nossos lares e que possamos dividir com aqueles que estão lá conosco todo o amor, todo o carinho e toda a atitude positiva que aqui recebemos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.